momento em referência à leitura da palavra de Deus, que está em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, no capítulo de número 33. E nós vamos ler apenas os versículos de número 14 e versículos de número 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, versículo 14 e versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Podem sentar, meus irmãos. O texto da palavra de Deus que lemos fala de um momento especial, dentre tantos outros, que Moisés teve de uma resposta de Deus para a sua vida. A Bíblia fala de um Deus que firmou uma aliança, que firmou um pacto com um homem e sua descendência. Deus elegeu um povo de acordo com a sua soberania, e Ele ia fazer cumprir aquela aliança, porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Tudo que Ele fala ao seu tempo faz cumprir, porque Ele está sobre todas as coisas. E é interessante que os acontecimentos, ainda que há muitos anos atrás, em um período na vida deste povo, o povo de Israel, reflete nos dias de hoje, porque o que acontecia ali era parte de um projeto que Deus havia estabelecido na história universal. Fatos que ocorreram, experiências que marcaram e que foram sendo registradas na palavra de Deus, tinha e tem como objetivo revelar nos nossos dias este projeto, a vontade que Deus dele, a vontade que Ele estabeleceu para resgatar o homem. E num determinado momento o povo sai, é tirado do Egito, feitos escravos ali por um longo período, e Deus levantou Moisés e deu ordens a ele e fez sinais, prodígios que a Bíblia menciona como pragas que ocorreram no Egito. Alguém aqui já ouviu falar? Até quem não tem o costume de manusear, ler a palavra de Deus, talvez tenha ouvido algum dia as chamadas pragas do Egito. E a grande verdade é que Deus não estava querendo medir forças com Faraó, porque Deus não faz isso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aqueles sinais chamados de pragas eram, na verdade, sinais para o povo de Israel conhecer o Deus que estava propondo uma nova vida para eles. Um Deus que estava assumindo agora aquele povo e libertando de um jugo terrível, de uma escravidão. Um povo que não tinha esperança, um povo que achava que iria morrer ali, sem futuro, diante do poderio do faraó que os escravizava. Mas agora um Deus todo poderoso, em cima de uma promessa, iria libertar aquele povo. E diz a Bíblia que Deus libertou Israel. Os sinais foram sendo evidenciados, as experiências, o povo foi conhecendo mais e mais ao Senhor. E eles deixam para trás a vida de escravidão e enfrentam um deserto para uma caminhada
em direção, em rumo a uma terra que Deus Pai havia prometido. Interessante que ninguém tinha visto a terra, mas tinha ouvido falar dela, e agora pela fé eles caminham para chegar até esta terra. A trajetória foram experiências incríveis, sinais maravilhosos, mas aqueles sinais foram marcando a caminhada da igreja. Eram sinais importantes, porque neles estava a gloriosa presença do Senhor. Deus foi corrigindo: isso aqui é a minha vontade, isso não é a minha vontade. E nem todos que viram os sinais aceitaram ele. Murmuraram, reclamaram, não aceitaram. E diz a Bíblia que aqueles que presenciaram, caminharam, ainda não entraram naquela terra. Mas houve um grupo pequeno que entrou, porque não abriram mão de serem fiéis aos princípios e aos preceitos do Senhor. Estes, a Bíblia menciona que entraram. A promessa era para todos, o chamado era para todos, a libertação era para todos, mas entrar na terra não foi para todos. Não porque Deus preteriu uns em detrimento a outros. Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção é o homem, e a acepção que ele faz é daquilo que é vontade de Deus. Então isso aqui pode, isso não, isso eu quero, isso eu aceito, isso eu não aceito. O homem faz isso. Mas a vontade de Deus não é segundo a conveniência do homem. Ela é soberana, ela é única e absoluta. E Deus foi ensinando isso. Em um determinado momento, já com muitas coisas estabelecidas, a Bíblia fala que veio essa promessa. Houve um pedido de Moisés ao Senhor, e o pedido é: Senhor, olha, esse é um povo do Senhor, esse é um povo que o Senhor escolheu para si, que o Senhor elegeu, que o Senhor levantou, que o Senhor separou. Traz sobre nós a tua misericórdia. Precisamos desta presença. Sem ela nos perderemos nesse deserto. Sem ela podemos caminhar alguns passos, mas seremos sucumbidos pelas lutas do deserto. Um dia ela vai nos sucumbir, ela vai nos levar. E a Bíblia diz que quando Moisés ora, clama a Deus, veio essa resposta aqui. Disse, pois, isso foi Deus respondendo: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que palavra extraordinária quando Deus Pai diz: irá a minha presença contigo. Meus irmãos, aquela presença era tudo, era a segurança. Eu vou repetir aqui uma expressão dita há uns dias atrás: não existe segurança longe da vontade, da presença de Deus. Existe uma subsistência por um tempo, mas segurança do homem é quando ele está no centro da vontade de Deus. Semana passada eu vi uma reportagem, talvez alguns aqui viram, no interior do estado de São Paulo, numa área turística, litorânea. Uma empresa de passeio de helicóptero, 2 turistas foram lá, pagaram, 2 jovens, pagaram para fazer um passeio panorâmico, e isso acontece em alguns litorais. Elas pagaram, e em determinado momento do voo, muito rápido, é um voo assim de 10 minutos, 15 minutos, levanta, faz uma volta panorâmica e aterrissa, muito rápido. 15 minutos, deu uma pane na aeronave, e a aeronave caiu. Interessante que nem o piloto, nem as 2 turistas tiveram dano nenhum. Pequenas escoriações,
Mas tinha um jovem na calçada, um pedaço da aeronave bateu e ele morreu lá. Talvez alguém que estivesse olhando na outra rua, assim, está caindo um helicóptero, morreu todo mundo. Ninguém, morreu que estava na calçada. Talvez ele pensasse que está seguro, saiu na reportagem. Se você não viu, entra aí na rede social aí, ou em uma página de pesquisa que você vai ver isso. Onde é que está a segurança do homem? A segurança é estar no centro da vontade de Deus. É estar envolvido com esta presença gloriosa. E aí Moisés ouve essa resposta: olha, eu irei para te fazer descansar. E, meus irmãos, esta presença é o descanso do homem. O descanso do homem não está em gozar de boa saúde, porque o homem é vulnerável, imprevisível. Não é estar com bons recursos materiais. Nosso descanso é a presença de um Deus vivo nas nossas vidas. Aí Moisés volta a clamar a Deus assim: olha, se o Senhor não for conosco, e são estas as palavras que estão registradas, então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Em outras palavras, ele quis dizer: olha, eu não quero traçar nenhum caminho, eu não quero dar um passo sem a tua presença, eu não quero andar sem esta presença, porque sem ela nós estamos acabados, nós estamos perdidos. Meus irmãos, essa era a experiência para o povo de Israel. Então os anos passaram e Deus olhou para nós também, e Ele viu a humanidade perdida, a humanidade sem rumo, a humanidade caminhando, mas podendo ser sucumbida a qualquer momento pelas aflições do deserto. O deserto que está aí fora, inóspito, um mundo difícil de atravessar. Então veio o Senhor Jesus e apresentou para o homem como o caminho que vai dar segurança para o homem. E a mesma promessa que Moisés ouviu deste Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus deu ao homem e disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele se apresentou para o homem como o caminho que pode conduzir ao homem até as moradas celestiais de Deus Pai. E nosso pedido é: Senhor, se o Senhor não for conosco, se eu não estiver neste caminho, não me faça subir daqui. Eu não quero dar um passo, eu não quero tomar nenhum rumo na minha vida, se não for com a presença gloriosa de Jesus. Porque Ele é segurança para o homem, Ele é segurança para a igreja, Ele é descanso para as nossas almas, Ele é refrigério para a alma do homem, Ele é consolo presente, Ele enxuga as lágrimas do homem, Ele é alegria da alma, Ele é a luz nas trevas, Ele é a água ao sedento. Jesus preenche toda a necessidade da alma do homem. E o nosso pedido é: se Ele não estiver presente na minha vida, se Ele não estiver presente na minha família, se Ele não estiver presente no rumo da minha caminhada, eu não quero sair daqui, eu não tenho para onde ir. Certa ocasião, Jesus estava reunido com seus discípulos e as multidões estavam ali, alguns por interesses materiais, muitos por interesses materiais. Mas aí ele começou a falar de fazer parte do corpo dele. E aí ele falou alguma coisa ali que eles escandalizaram: aquele que não comer do meu sangue, comer da minha carne ou beber do meu sangue, não é digno de mim. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, e diz a Bíblia que muitos escandalizaram aquela palavra dura, até enquanto ele estava nos dando pão, estava muito bom, mas agora esse negócio de carne e sangue.
E eles foram saindo. Sabe por quê? As pessoas não querem ouvir uma palavra de compromisso com Ele. A carne e sangue, Ele é o corpo dele e o seu Espírito Santo. Quem não absorver isso, não é digno dele. Eles queriam só o pão multiplicado. Eu quero que Deus resolva um problema, eu quero que Deus me dê essa solução, mas ele queria resolver o problema da alma. Não era a fome da carne, mas era a fome da alma. E só a carne e o sangue dele pode alimentar a alma do homem. É a presença dele, o seu Espírito Santo. E quando todos saíram, ele olhou, ficaram os discípulos, alguns apóstolos. Ele fez uma pergunta: quereis vós ir também? Não tem problema, pode ir. Aí um deles tomou a palavra e disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Para as fogueiras? Para as margens dos rios? Para os campos? Vamos pescar novamente? Buscar redes furadas? Esperar alguma coisa do Império Romano? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Em outras palavras, é que dizer: se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos sair daqui. Se o Senhor não for conosco, queremos ficar aqui. Se a tua presença não estiver conosco, porque a presença dele é segurança para o homem. Meus irmãos, a segurança dessa igreja não é os instrumentos que tocam, não são os louvores bonitos que são tocados, não é a estrutura física, mas é a gloriosa presença de Jesus, que nos dá descanso todos os dias, que traz descanso para as nossas almas, que traz alento para as nossas feridas, que cura a ferida da nossa alma, que alenta o nosso coração, que dá luz aos nossos olhos e nos mostra o caminho onde iremos chegar até as mansões celestiais de Deus Pai. Meus irmãos, esta presença tem que estar conosco. Você vai sair daqui, há um mundo inteiro para você enfrentar aí, mas não saia sem a presença dele. Não é apenas confessar de lábios, mas é entregar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero estar neste caminho, eu quero o meu trajeto, a minha caminhada com a presença do Senhor na minha vida. Eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ouvir a voz de Jesus, eu quero ouvir os conselhos dele. Ele vai ser o seu conselheiro, ele vai ser o seu amigo fiel. Ele não vai te enganar, ele não vai te ludibriar, mas ele vai revelar o seu amor todos os dias ao seu coração. Ele vai revelar a sua bondade e a sua misericórdia. A esse Senhor Jesus, que morreu por nós, mas venceu a morte, a Ele toda honra e toda glória, todo louvor, toda exaltação, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Deus tirou aquele povo da escravidão, vai tirar você também.